dia com Jesus. Amém. Uma pergunta. Eu conheço a palavra, creio nela e creio no profeta desta era, mas, no entanto, continuo nas coisas do mundo, adormecida no pecado. Por quê? Porque mesmo sabendo da verdade e crendo nela, eu ainda não sou uma cristã. Olha, a sua pergunta está recheada de sinceridade e talvez agrade mais a Deus do que outras formas, outras maneiras de agirem que muitas vezes nós usamos. Agora, o irmão Branham disse que esse reconhecimento que você tem e esse desejo de não ser mundana significa muito para você. Em outras palavras, ele diz isso. E que você deve alimentar isto, esse desespero, esta inconformação que você tem com essa condição. E fazer força, esforçar para fazer tudo ao contrário. Porque nós estamos vivendo numa era de desobediência. E a desobediência é justamente agir ao contrário da maneira que nós devemos agir. Agir ao contrário da maneira que nos é ordenado. Se desobedece por comissão e por omissão. Se desobedece fazendo aquilo que não se deve fazer e deixando de fazer aquilo que se deve fazer. Comissão e omissão. O que significa pecado por comissão e por omissão. Porque, na verdade, o pecado é transgressão, é desobediência. E ele ensina que, em relação aos maus pensamentos, muitos deles não são vividos, assim, resistidos pela mente, mas, de todas as formas, as atitudes são pensamentos em primeiro plano, em primeiro lugar. Para tudo tem que haver uma ordem do cérebro. Mesmo para andar, para levantar a mão, descer a mão, olhar, flertar, namorar, cozinhar, dirigir, tudo que você tem que fazer, todos os movimentos do corpo, obedecem uma ordem do cérebro. Está controlado, ou eles estão controlados pelo cérebro. Parece que a vontade gerada através da mente, do cérebro. E muitas coisas nós fazemos sem nem precisar de pensar, de uma maneira que nós possamos lutar, relutar antes. Mas se faz automaticamente. É claro que aquilo é um fruto da mente. Que, por sua vez, para nós que entendemos as coisas do Espírito, está dominada, regida por espíritos, por informações de terceiros. A mente está sempre sendo informada. A propaganda é uma informação. Você é um alvo de informação. A mulher é um alvo de informação, estímulo de cérebros, de células e coisas assim. Todo obstáculo é alvo
não existe alvo sem obstáculo. Obstáculo é você vê o infinito, então não tem obstáculo, porque vai até o infinito. Mas se aparece um passarinho entre o infinito, sua vista, então ele se tornou um obstáculo, um alvo. E então ali, aquilo informa para a sua mente que é um pássaro, a sua forma está voando, está informando para a sua mente. Assim são todas as coisas, propagandas, essas grandes placas outdoor e propaganda de televisão, muitas delas as pessoas nem estão vendo, nem ouvindo. Elas estão sendo manipuladas exclusivamente através da quarta dimensão. Então a ciência tem penetrado nisso aí. E uma moda e o desejo de um refrigerante, uma coisa, cerveja, e mesmo a cachaça e uísque, e tantas outras coisas caem de uma maneira assim coletiva sobre o povo. Por isso que as empresas investem milhões de dólares em propaganda. É uma coisa absurda que se investe na mídia, na propaganda, na divulgação das coisas. Por quê? São informações para as mentes. Por isso que muitas coisas dizem-se: lata de querosene, ainda te furo. Muitas coisas que os olhos não veem, o coração não deseja. Então, meus avós diziam isso, né? No tempo dos meus avós, que os olhos não veem, o coração não deseja. Mas é isso, se nós nos trancássemos dentro de um caixote de concreto armado, ainda teríamos este problema. De forma que o profeta diz: a maneira que você tem é tentar esforçar para agir ao contrário daquilo que você reprova. E que esse desejo que você tem de não ser assim significa muito para você. Continue assistindo os cultos, ouvindo a palavra, lendo, ouvindo os programas. Quanto mais ouvir, informações melhores vão descendo através de sua mente para o seu coração. E você vai aumentar essa contrariedade com esse mal. Porque aqui também a sua mente é informada através das Escrituras, através da pregação, né? Da leitura da mensagem e do companheirismo, os cultos, a atmosfera que é criada aqui. É bem assim, na luta, insistindo, então um irmão vem e diz: olha, há muitos dias que um espírito me acompanhava e me perseguia dia e noite. Veja como ajuda a resposta para a sua pergunta. Perseguia dia e noite, mas domingo passado, quando o Senhor chamou à frente quem queria se libertar de espíritos malignos, eu fui e recebi a libertação. Desde então, aquele espírito não mais me perturbou. Regue, então, umedeça bem a sua vida, né? A casa fica limpa e adornada. Então, ocupe esse lugar aí com alguma coisa que não fique acessível, né, para esse espírito. Quando você é libertado de um espírito, você deve ocupar aquele lugar ali com alguma coisa boa na palavra, uma escritura através da qual você sempre vai resistir qualquer tentativa desse espírito. Então, esse testemunho ajudou
enriqueceu a resposta aí da sua pergunta, irmã. Vamos ficar de pé, irmãos. Jó capítulo 12, verso 6, apenas. Só o verso 6. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Vejam, as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Deus põe tudo nas mãos daqueles que o provocam. Senhor Deus, nós estamos aqui na hora da contradição, na hora da dificuldade, na hora do choque mortal que tem assolado a humanidade. Isso tem lastrado por todas as nações. Todo o povo se choca e encontra-se em traumas de espírito. E todos os nervos estão abalados. Não há nenhum ser humano vivendo uma vida normal, como se deveria viver mais. A despeito da ciência ter se multiplicado, os recursos, os confortos, os carros modernos, os fogões, as geladeiras, e tudo que hoje causa conforto, tem simplesmente aumentado o trauma, a inconformação, a insatisfação. Tudo isso tem aumentado os desgostos. Há muitas preocupações. A prosperidade está deixando as pessoas solícitas, em angústia, com os nervos abalados, estressadas, angustiadas. Por outro, Senhor, temos aqueles que não prosperam, estão na revolta, na incompreensão, na insatisfação, na necessidade. O Senhor, ó Deus, sabe tudo melhor do que nós. Não tem ninguém melhor condição do que esta pessoa que fez essa pergunta aqui, insatisfeita com o pecado. Essa é a condição geral. Nós te pedimos, ó Deus, que tu venhas alicerçar a cada um. Já que nós estamos vivendo a era da teimosia, nós queremos ser teimosos também. Daqui eu não saio, pronto. Se tiver que morrer, eu morro aqui. Em nome de Cristo, pelo teu poder, nós te suplicamos que nós sejamos teimosos também. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Aleluia. É a era da teimosia. Não adianta, você pode passar um filme mostrando para aquela moça como vai ser aquele casamento. Ela casa a si mesma. Pode passar um filme mostrando para aquele rapaz como vai ser o seu casamento. Ele casa a si mesmo. E pode avisar o homem do acidente, avisa o homem sobre o alimento envenenado, sobre a água suja. Não adianta, a teimosia é assim. Vamos lembrar agora.
vamos lembrar do que foi posto domingo passado em relação à igreja. Veja, agora já não há querubins com espadas inflamadas para guardar a árvore da vida. E quem que guarda a igreja? O Espírito Santo, Deus, né? Deus agora não se aparta do meio da igreja, como ele apartou-se do Éden. Oh, não! Ele estará no meio de sua igreja até a era final. E até aquele tempo ele chama todos. Agora tem uma coisinha aí antes, não tem não? O que tinha acontecido realmente? Vamos ver se outra moça tem guardado também. O que havia acontecido lá no Éden e que aconteceu com a igreja na primeira era? Isso, inclusive, foi lembrado pela irmã domingo passado. Ela caiu. Pois é, mas propriamente o termo usado pelo profeta, como é que foi? Como? Está bem. O diabo se apossou de Eva antes de Adão, né? Possuí-la. Inclusive saiu no rádio essa semana. E com a igreja aconteceu a mesma coisa? Agora, veja, o termo usado pelo irmão Brana foi esse: a morte havia entrado. Quer dizer que então nós temos uma síntese, porque na verdade a escola é para isso. A escola não é para sermão propriamente. A escola é para estudar mesmo assim, coisas que você vai batendo o cravo, vai anotar. Porque isso é segurança para vós, disse São Paulo. Então a morte havia entrado. Isso quer dizer que nenhuma das eras da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo ficou livre, completamente livre do joio. Agora nós vamos entrar na parte do joio. Não tem como. A parábola de Jesus Cristo enquadra todas as parábolas. Elas são interpretadas nos selos. E é mais uma parábola que o próprio Senhor Jesus Cristo interpretou. Foi Ele próprio. Que o joio que semeou foi o diabo mesmo. E o joio começou lá no Éden. Foi Caim. Foi a semente semeada no ventre de Eva. Não teria havido crime, homicídio, se não fosse assim. Não tinha como uma semente original, da criação original de Deus, semear um homicida. Então, o primeiro ato de adultério, de prostituição, foi a mulher que nunca tinha visto televisão, nunca tinha ido em praia, nunca tinha ido em salão de beleza, nunca tinha ido em lugar nenhum desses lugares. Isso é chocante, verdade? É que, às vezes, as mulheres são dotadas de tanta coragem, de tanta emancipação, que você encontra às 11 horas da noite uma garota de 15, 14 anos com um livrinho, um caderno, uns cadernos assim, ó, tranquila, passa no escuro, dobra esquina, vira esquina.
Quando não é próprio para a mulher ser corajosa assim, não. Não é próprio da mulher ter esse tipo de coragem, de entrar no escritório de um advogado, de um médico, sozinha. Isso não é próprio da mulher. Isso já é uma anormalidade que está acontecendo. Perdendo o senso do perigo. Agora, Eva podia andar por ali, não se sabe quanto tempo gastou para aquilo acontecer. Se foi 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e que ela dava suas voltinhas e começou a admirar aquele animal mais bonito, mais astuto que havia entre todas as alimarias. Porque a questão é a atração. Tem que ser a coisa que atrai. O casamento é por atração. Atração física, financeira e assim por diante. Então tem que haver atração. Aí que o irmão Brana pregou, qual é a atração da montanha? Então, justamente aí que ela caiu lá no princípiozinho, porque se não houvesse queda no princípio, não tinha. Você já entendeu, por isso que o início da coisa determina tudo. Nós estudamos aqui como você vai começar um estabelecimento, um comércio, um negócio, o seu próprio trabalho. Você deve iniciar aquilo de uma maneira honesta, limpa, porque Jesus só vai aperfeiçoar aquilo que Ele começou. O ministério deve ser começado de uma maneira limpa, porque Ele só vai aperfeiçoar aquilo que Ele começa. E o começo da coisa determina. Vimos aqui sexta-feira, não é? O princípio determina. Você principia uma viagem aqui para Brasília pela BR-153, direção de Brasília. Se você se dirigir para São Paulo, então você nunca vai sair em Brasília. Por quê? Você começou para cá e não para lá. Você entrou, iniciou. E foi assim que a coisa aconteceu. E foi dessa forma que aconteceu na primeira era da igreja. Por isso ele disse, na primeira era da igreja, já era uma mulher caída. Se tratando de grupos, não é um grande desafio. Qual é a igreja? Qual é o grupo? Por isso que eu digo, você não vem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não venha congregar aqui simplesmente porque você vê erros na sua igreja. Quantas pessoas que eu já... mas porque lá na minha igreja os diáconos estão assim, o pastor está assim, e as mulheres estão assim, e os homens estão assim. Fala, olha, se é por causa disso, você não deve vir para cá. Isso, você está saindo de um grupo e entrando no outro, que é composto de carne e ossos, do mesmo jeitinho. Agora, se é por revelação, aí é diferente. Pela revelação. Agora aí se torna tudo diferente. Forma um grupo aqui, forma outro lá, quer dizer que aquele outro grupo ali não tem erro, não tem defeito. Esse aqui tem, mas lá não. Lá já está tudo no arrebatamento, já está tudo no milênio. Então, por isso o profeta disse que o grupo, porque os grupos da mensagem são piores do que os denominacionais. Ele diz, quem disse foi o irmão Brana, eles são mais selvagens, mais malvados, mais maledicentes, mais ferinos do que os próprios católicos, os denominacionais. Mas vamos aqui. Esse princípio é que determinou a coisa. Então a igreja
o trigo está no meio do joio, e o joio está no meio do trigo. E tem que se entender que o joio prospera mais. Ora, veja, eles haviam humanizado o governo e a palavra, e pelejaram contra o verdadeiro cristão, no casamento da igreja com o Estado. É o grande mal. Eu estava pensando essa manhã, meditando, sobre uma mensagem para o rádio, em relação à igreja, a função da igreja. A igreja se tornou num sal insípido. Então, adiantando um pouco, eu diria, ora, você não pode adoçar com sal. Não tem como. Você não pode amargar uma comida com sal. Não pode adoçar nada com sal. Então a função do sal é salgar. Mas a igreja, ela quer adoçar, ela quer amargar, ela quer ser tudo. Ela quer ser abacaxi, manga, laranja, banana, ameixa, carne, feijão, arroz, galinha. A igreja tem que ser tudo. Irmão Brando disse, a igreja não foi posta na terra para fazer serviço social. Escolas, hospitais, essas coisas, tudo isso é coisa do governo. A igreja foi posta na terra para ser sal, somente sal. Ela não tem que ser sal e açúcar ao mesmo tempo. E o sal, se ele não estiver insípido, você sabe o que ele faz, ele salga. E se tem corte, ele arde. A pessoa não quer sal na ferida. A igreja é isso, ela é sal. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, não serve para nada mais do que ser pisado pelos homens. A igreja está pisada. Mas essa foi a semeadura, realmente, do joio, que sempre prospera mais que o trigo. É o parágrafo 13. O joio sempre prospera mais que o trigo ou que qualquer outra planta cultivada. A igreja do joio cresceu rapidamente nesta primeira era. Porém, a igreja do trigo também, ela também estava prosperando. No fim da primeira era, os atos dos nicolaítas estavam aumentando nas igrejas locais da falsa vinha, e isto juntamente com acrescentados esforços de difundir sua influência fora de seu próprio corpo de crentes. Aquele evangelismo. Sua influência foi conhecida entre a igreja verdadeira, porque homens como o venerável Polícarpo estavam chamando bispo, entre aspas, implicando nesse título uma referência que não se encontrava na palavra. Esse tipo de bispo que se ouve aí, não é o bispo que Paulo fala. Não é o bispo da original igreja. Não é obedecendo um sistema hierárquico da igreja mundana. Não. Ele era um pastor. Ele era um pastor de alta responsabilidade. Ele era um pastor que podia orientar, instruir, podia ajudar os povos. Era isso que ele fazia. Também nessa era a igreja havia perdido seu primeiro amor. Aquele amor foi tipificado com o amor entre esposo e esposa no tempo do matrimônio e no tempo dos primeiros anos de sua vida conjugal. Primeiros anos da vida conjugal é um tipo de amor. Depois é outro. Houve um esfriamento daquele amor
e abandono completo para Deus. Vamos ver aqui uma coisa que vai ajudar muito, é sobre a prosperidade do joio. Nós lemos aqui que Jó dizendo: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. É natural a queixa, a lamentação, a murmuração por ver os outros terem as coisas. Esse espírito não é bom, ele não é de Deus. Esse espírito que vive lamentando, murmurando porque o outro tem e você não tem. Ora, mas sabe-se perfeitamente, e eu tenho visto isso desde a minha infância, enquanto a gente está jogando bola, vagabundando, eu conheço, tinha primo que estava agarrado com os livros, estudando, pobre, ficava sem comer para ler e estudava de noite, enquanto a gente estava para o cinema, ele estava estudando. Ora, é claro, esse rapaz tinha que prosperar. Quanto tempo que é perdido, jogado fora, à toa, gente nova, ociosos, para cima e para baixo, e não aproveita, não sabe, e não encontra como aproveitar o tempo, aplicar o seu tempo. É custoso. Agora você vê aquela pessoa lá em cima, depois, fulano é de sorte, fulano isso, é protegido, é coisa. Murmuração apenas dos preguiçosos, não é verdade? Mas, na verdade, os filhos das trevas são mais preguiçosos do que os filhos da luz. Eles são mais econômicos, mais racionais. Eles ponderam as coisas melhor. Eles sabem como prosperar. Agora, aqui no Salmo 73, nós lemos, foi domingo passado, não é? Salmo 73. Você tenha sempre esse Salmo 73 como base. Aí você quer ver como é que eu faço? Eu vou te dizer como que eu faço. Aqui no Salmo 93, olha, só aqui tem todas essas referências. Jó 12, 6, Jó 21, 7, Salmo 37, verso 35, Salmo 49, verso 16, Salmo 97, mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Parágrafo 175. Então você pega essas referências, e quando você quiser pensar sobre isso, e ficar até oscilando e querendo murmurar também, leia o Salmo 73 com essas referências. Davi viu exatamente esse quadro, que o ímpio prosperando, tudo indo bem para ele. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Jesus disse: o que aproveita o homem, o mundo inteiro, se vier perder a sua alma. E ele disse que a era que nós estamos vivendo é morna, porém, ela é abastada, ela se diz rica, abastada. Agora, isso não quer dizer somente no sentido material. Vocês têm que saber que o conhecimento tem aumentado demais. O conhecimento que a serpente deu para Eva, de forma que discutir as Escrituras
Não é para qualquer um. Isso em todas as alas, todas elas têm aprofundado de uma maneira científica nas Escrituras. Os espíritas são fortes nisto. E eles têm a mente saca da serpente. E eles podem mostrar a reencarnação dentro da Bíblia, à sua maneira diabólica. E aprofunda evangelhos científicos. O profeta diz: se você se põe com ele, você tem que saber o que você... Se Deus te mandou ali mesmo. E ele chegou a estar dentro de uma sessão espírita, que a mesa flutuava, tinha um casaco lá na cadeira, esse casaco saiu como se alguém estivesse andando, usando. E o lápis escrevia sozinho. E toda aquela sessão ali foi feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a mesa começou a flutuar, ele mandou que ela descesse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela não desceu. Que ela parasse. E que aquilo cessasse. Não adiantou nada. Mas quando ele disse: eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, desça, a mesa desceu na hora e acabou todo o poder que havia ali. Toda manifestação sobrenatural que havia ali acabou. Agora é certo que 6 rapazes quiseram expulsar demônios, usando esse mesmo nome que Paulo usava, Senhor Jesus. Aquele único homem pegou os 6 e deixou sem roupa, rasgou suas roupas, tudo, e não deu nada certo. É certo que tem que saber de onde está saindo esse nome, por quem está se proferindo. Agora, eles têm prosperado, e há prosperidade mesmo dentro da mensagem, porque não há uma fonte mais rica do que a mensagem, porque a mensagem é a Bíblia, e a Bíblia é a base para todas as heresias que existem na terra. Toda heresia é tirada da Bíblia. Então você tem que entender que a mensagem, sendo a Bíblia revelada, ora, claro, quantas heresias não sairiam da mensagem? Tem coisa que não se pode nem repetir, não se pode nem contar. Agora aqui, veja, no Salmo 37, verso 35, né? Se você quer enriquecer suas referências sobre isso, tudo bem. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. Como cajuzeiro lá no Nordeste. Caju lá é nativo, né? Eu ia contar uma historinha aqui sobre o caju, mas vamos deixar para outra ocasião. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Agora vamos para o Salmo 49, verso 16 e 17. Salmo 49, 16 e 17. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Você pensa nisso materialmente, mas pensa também em outros aspectos, principalmente no espiritual, né? O caminho para cima é para baixo. Quando estou fraco, é aí que estou forte. Quando estou forte, é aí que estou fraco. 2 Coríntios 12, né? É isso, né? Paulo disse.
Não há de se estranhar que Abraão estava muito fraco. Sem nenhuma condição. A cada dia que passava, quando Deus veio a ele e lhe fez a promessa, e o profeta diz, ainda passaram 25 anos, e cada dia que passava ele ficava mais sem possibilidade. A igreja não está crescendo em possibilidade. Jesus não vai fazer espetáculo para agradar aquelas pessoas que querem ver uma igreja operante, mesmo de acordo com a Bíblia. Exigentes. Essa é, sem dúvida, a hora da contradição. Eu disse isso aqui quarta-feira em relação à morte de Cleimar, que morreu de repente. Isso quer dizer, nós estamos vivendo a hora da contradição, que Maria viveu, quando o anjo disse que o seu filho seria forte, assentar-se-ia no trono de Davi. E, no entanto, ela estava vendo o quê? Um derrotado, um fracassado. O trono dele era a cruz. E o anjo não teve que suar a camisa para ela e dizer a Maria, não, espere aí, você aguenta a mão aí, porque não é agora que ele vai se assentar no trono, ele vai morrer primeiro. Ele não falou isso. Ele disse, assentar-se no trono de Davi, será forte. E não teve que cuidar dela, para que ela não tropeçasse, ao ver a prosperidade da religião ímpia, cumprindo as próprias escrituras do seu filho. Agora, se vocês puderem guardar isso, tudo bem. Isso vai, porque a coisa vai descer mais, hein? Vai descer mais. Portanto, não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Enquanto Sara estava lá, mastigando sua dentadura, ou seus gengivas, e Abraão também, e dizendo que ia ter um filho, moças novas estavam dando à luz, parteiras estavam pegando crianças, crianças estavam chorando. Isso quer dizer que tudo estava certo com os outros e errado com eles. Para quê? Por quê? Para que inventar isso? Já que não tem mais condição, para quê? Para quê? Nós podíamos estar aí com um grande movimento. Eu já desafiei meus inimigos. Disse, olha, gente, eu não estava arranjando emprego, precisando de dízimos e de pessoas para tratarem de mim, me dar roupa, quando eu aceitei a mensagem. Eu estava na carreira da fama. Eu estava sendo procurado, eu já tinha que correr do povo eu já tinha que me esconder certas horas. Eu não estava aí. Por isso, se vocês não vão me encontrar ali de casa em casa, e visitando um aqui, fazendo um grupinho lá na ponta e recebendo favores de pessoas particulares, não. Vocês não vão me encontrar desse jeito. Eu disse para um aqui no pátio, eu preferia vender banana na feira do que eu ter um ministério igual ao seu, só de viver farejando. Nós não precisávamos estar assim. Eu não teria nenhuma necessidade de viver sob julgamento. Podia estar muito bem lá fora, nós podíamos estar.
como todos os pastores desse companheirismo. Os moços de valor aí. Porque o que esses missionários dão para o povo é muito fraco. O povo é fácil demais de ser enganado. E nós, falando do companheirismo, nós temos muito mais do que eles. Nesse sentido, é verdade. Como Paulo tinha muito mais. Pedro tinha muito mais quando disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então ele tinha mais do que ouro. Ele tinha mais do que prata. Isso é verdade? Então, enquanto moças estavam dando à luz e apresentando seus filhos, dedicando-os, Abraão estava lá mastigando sua gengiva mais a sério, dizendo: eu vou ter um filho também. Eu nunca tive, mas ainda vou ter. E aí, ainda vou ter, senhor, você vai ver. A velhinha ficou doida. Mas eu escutei Eloí falando com meu marido. Não temas quando alguém se enriquece e que passa jactanciosamente na sua frente, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Está certo que nós temos muitas escolas, muitas reuniões, muitos cultos, mas de exortação, parece que nos põe no canto da parede, mas também tem que ter um que é alento, que é ânimo, rapadura, que é energia, não é verdade? Então, vamos ver ainda o Salmo 92, verso 7. 92, verso 7. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade. Veja, brotam, mas para serem destruídos para sempre. Isso é certo. Então você vai sempre lembrar: não tenhas inveja do ímpio. Vamos lá para o livro de Jó, mais uma vez, capítulo 21. Capítulo 21. Verso 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face e seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Eu tinha uma terra lá embaixo, os irmãos disseram que era 6 meses era terra, 6 meses era água. Então, só tem. E eu lembro lá, que coisa, gente. O bispo foi marcar o bezerro, queimou o quarto dele traseiro todo, até dá no osso lá, no quinudo. Depois meteu, não conformado, meteu a coisa no outro quarto, do outro lado, e queimou até lá dentro. Aí o pobrezinho ficou lá. Mas eu gemia com esse bezerro. Trouxe esse bezerro para cá, fiz mamadeira para o bezerro, comprei leite com peixinho dentro do irmão Marcos, né? Para dar para o bezerro. O pobre bezerro acabou morrendo. Tinha uma vaca lá que era uma beleza, chamada crioula. A crioula abortou 2 vezes. Não tem jeito de prosperar, não. Por fim, joguei tudo fora. Mas como é que vai fazer isso? E eu lembrando disso aqui, veja. O seu touro gera e não falha.
pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e os seus filhos andam saltando. Eles mandam nas praças, eles mandam nos colégios, né? Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, alegram o seu som dos órgãos, na prosperidade gastam seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Nós não queremos esta mensagem. Então a diferença que faz é isso. Nós queremos esta mensagem. Aí vem a teimosia. Quando o Ló está para um lado, você pode ir para o outro. Quando o mundo está para um lado, você pode ir para o outro, porque o outro é que é o certo. Quando as mulheres estão agindo de uma certa forma, agora os homens vão sair de vestido também. Mas eu disse também, pode, também pode. Esses cantores, a vontade que eles têm é de vestir saia há muito tempo. O que eles têm muita vontade é disso há muito tempo, e botar outras roupinhas, que eles estão com vontade disso há muito tempo. Isso já está neles, já está em seus espíritos. Eles são todos misturados já há muito tempo. É claro, a maior vontade que eles têm é sair de saia. Como elas, né, já têm a vontade ao contrário. Tudo tá virado, né? Está tudo misturado. A coisa está assim. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Não é assim que se pergunta com a vida, com as atitudes? E quem nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Aí é que a mocinha tem que falar: esteja longe de mim o conselho dessas ímpias. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevenha a sua destruição? Dia a dia, e não se pode ver. E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e lhe dá o pago para que o conheça. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número de seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência? A ele que julga os excelsos, um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Vamos aqui para a mensagem. Hoje nós temos que parar um pouquinho mais cedo, por causa da ceia, né? Aqui a mensagem é sua vida digna do Evangelho. Parágrafo 175. Não, isso aqui foi citado sexta-feira, eu citei esse aqui. Vamos começar aqui no 173. Bom, aí é aquela história que aconteceu com o irmão Brana, quando a sua filha estava morrendo, sua mulher estava morta lá no necrotério, e Deus não quis falar com ele. Ele disse aqui no 171, e ele simplesmente desceu a cortina como se fosse para dizer:
Cala-te e não quero te ouvir de maneira alguma. É melhor calar, não precisa nem ficar orando, não. Eu não vou te responder. Ele nem mesmo falou comigo. Então, se ele não queria falar comigo, era a vez de Satanás. Ele disse: agora eu pensei que você disse que ele era um bom Deus. Isso o diabo falando. O que é tudo isto que você está gritando? Você é simplesmente um rapaz. E quer dizer, você precisava estar nessa situação? Quando os batistas te davam a mão? Simplesmente com a condição de você não se misturar com esses pentecostais? Então o diabo diz: simplesmente um rapaz. Quer dizer, você é simplesmente uma jovem. Vá no espelho e olhe a sua aparência. Que coisa, que você está perdendo seu tempo. E ele usa aquela prima, aquela tia, aquela vizinha, aquela funcionária da loja, aquela colega, para dizer: ó, você está simplesmente perdendo seu tempo. Olhe ao redor da cidade. Cada moça e cada rapaz com quem você se associou pensa que você perdeu sua mente. Veja só o que você escolheu. Você deveria estar prosperando, não é verdade? Você a tem perdido. Agora, ele não poderia me dizer que não havia nenhum Deus. O diabo nunca poderia me dizer que Deus não existe, porque eu já o havia pessoalmente. Mas ele me disse que ele não se importou por mim. Simplesmente ele começou a dizer: você nem visitado, não é? Não é certo? Assentado à noite, todo dia, o dia todo. Eu disse isto a Deus: o que tenho feito eu? Mostra-me, Senhor. Não deixe que a inocente tenha que sofrer por mim, se eu tenho feito errado. Eu não sabia que ele estava me provando, mas cada filho que vem para Deus tem que ser provado. Eu estou pensando, advertindo, vocês tomem cuidado. Cada pessoa, mesmo os que trabalham no ministério, vai ter uma difícil de peso aqui dentro. Começa as coisas a dar tudo errado, tudo certo. E é preciso estar percebido para isso. Ou nós vamos ter que sempre ficar só rindo um para o outro, abraçando, e tratar como eu disse para aquela irmã, você, porque há mulheres que ficam assim, como um santo no andor, sendo carregado. Não é daqui, eu posso falar. Mas confia em mim, às vezes vem aqui no meu escritório, de longe, de outro estado. Disse: irmã, o seu marido está aí louco para você voltar para casa. Está certo. E a senhora está aí como um santo, uma santa de barro no andor. Todo mundo tem que carregar. Agora só toma cuidado, que esse andor pode cair. Toma cuidado, porque vai chegar a hora dele cair, e a senhora pode quebrar. E tem uma coisa, há uma fase que a pessoa é adulada e fazem coisas que não deveriam fazer por elas. Porque Deus tem me mostrado isso. A gente faz muita coisa que não deveria fazer pelas pessoas e deixa de fazer o que deveria fazer. Não faz. Por filhos, por esposa, por marido, por pai, por mãe. A coisa está tudo contrário, tudo difícil, está tudo atravessado. Eu disse outro dia no rádio:
Se a Bíblia dissesse, toda mulher deve cortar seu cabelo, pintar suas unhas, seus olhos, e dar exemplo, como Jezabel e coisa e tal, então as mulheres não cortariam o cabelo, não pintariam suas unhas, não pintariam seus olhos, porque a Bíblia mandava. A questão é desobedecer, é ser contrário. Se a Bíblia mandasse a mulher andar só de short, de sainha curta, mostrando os joelhos, ela queria vestir só lá embaixo. Saia comprida, ela poria combinação. É só a Bíblia. Se um pregador começar a inverter a Bíblia aí, dizer, irmãs, cortem seus cabelos, pintem suas unhas, pintem seus olhos, vistam roupas sumárias, etc. Aí ele vai ter uma igreja só de mulher de roupa comprida, cabelo comprido, sem pintura nenhuma. Pode pegar, pode. Não, irmão, não pode pregar assim, eu estou dizendo assim. O quanto a nossa natureza é teimosa, e agir sempre ao contrário. É, teimoso, teimosa. Então nós encontramos pais fazendo para filhos aquilo que não deveria fazer, não devia abrir mão. E às vezes deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Marido com mulher do mesmo jeito. Faz pronta aquela guerra e arrasta a alma e faz tanta coisa. Depois compra um carro e dá para ela. Pronto. É assim que é dessa maneira. Mas, irmãos, ali ele estava numa situação que ele foi posto naquela situação por amor da noiva. Às vezes, um líder é posto em situações difíceis por amor do povo. E às vezes o próprio povo fica censurando ele. E vai ver, ele está naquela condição por causa de você, por amor de você. Ele estava naquela condição por amor de toda a noiva. Então ele analisou e disse, eu não sabia que ele estava me provando, eu tenho que ser provado. Mas cada filho que vem para Deus tem que ser provado. Tem que ser provado. Cada coisa que se alcança aqui na terra tem que ter um preço. Mas eles recebem as coisas de mão beijada, irmãos. A criança não tem que lavar uma vasilha. Tem que haver, quer dizer, a cobrança fica tudo em cima da mãe e do pai. O pai, a coisa pior que existe é ser cobrado. Se você já teve uma experiência, inclusive houve um tempo aqui em Goiânia, que eles punham cobradores nas portas das casas, eles formaram firmas, eles saíam vestidos de vermelho. Não sei se vocês se lembram disso. Eles vestiam um casaco vermelho, capuz vermelho, ficava na porta do devedor. Depois a lei derrubou aquilo. Todo mundo passava, via um camarada lá de vermelho, casaco vermelho, todo vermelho, e capuz vermelho, sabia que o cobrador estava na porta daquela família. Que coisa terrível é cobrador, é dever. Então o pai é um devedor, a mãe é uma devedora, é só cobrança dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quer dizer, esses camaradas não têm que fazer nada. Desonra o nome do pai, desonra o nome da mãe, depois recebe como recompensa. São pagos para sustentar a posição de pais.
Ninguém é provado. Um filho, para receber a adoção, filho legítimo, tinha que receber a adoção quando ele se tornava adulto. Lá na Bíblia. Ele tinha que interessar pelos negócios do pai, porque caso contrário ele não receberia adoção. Ele tinha que ser provado como filho. Isso é proporcional, mas começa desde pequenininho. É tudo na mão. Quantas moças crescem, filhas, moças crescem sem saber cuidar de uma cozinha, não aprendem vasilha, cozinhar. Não tem casamento feliz com mulher que não sabe cozinhar, não, gente. Uma das maiores prendas que uma mulher pode carregar na vida é cozinhar, gostoso. Faz atmosfera gostosa. Mas elas têm que ser boas motoristas, boas pilotos, boas amazonas, que andar a cavalo, não é? E boas jogadoras de vôlei, boas jogadoras de basquete, boas jogadoras de futebol, boas locutoras, boas isso, boas aquilo, boas... Tudo isso. Mas não tem coisa melhor para o lar do que isso. É o aconchego. É você ter que dizer, para, você não pode comer mais. Eu sou culpado de você fazer a coisa tão gostosa. Agora, tem paciência, aquele feijão nadando, parecendo piscina, aqueles caroços de feijão lá dentro d'água, aquele caldo que você... Não tem estômago que aguenta, aquele frango morto afogado. A pobre da coitada que vai sofrer depois. Hoje, não se sabe como. Comida congelada, a empregada está ficando cada dia mais difícil. Não sei como é que vai ser. Vai ser tudo à base do comprimido. Tomou seu comprimido? É o almoço. Vai carregar o almoço no bolso. Vai ter que ser. Mas ninguém é provado, ninguém quer ser provado, e por isso sofre demais. Por isso vai sofrer. Ser provado. Provado de uma maneira programada, na linha do caminho. Eu disse, diga-me o que tem feito, senhor. Eu farei certo. O que tem feito é pregar o dia inteiro, e à noite, e toda a noite, e sempre dando minha vida constantemente. O que tenho feito eu? Satanás disse, isso é certo. Você tem dado sua vida, e vê você. Agora, quando isto vem até você, e você tem dito a todos eles, que você crê que ele é um grande curador, e lá está sua neném deitada morrendo, ele recusou até mesmo a ouvir você. Ele não quer nem te ouvir. Sua esposa morta de tuberculose e pneumonia, você disse que ele poderia curar um câncer, e lá está ela. Agora você fala a respeito dele, e como ele é para as pessoas, e você? Então eu comecei a dar ouvidos a ele. Isto é justo. Eu comecei a dar ouvidos ao diabo. Eu pensei, isto é certo. Disse, ele podia dizer, ele não tem que falar a palavra, simplesmente olhar para o seu bebê e ele viver. Eu disse, isso é correto. E o quanto você tem feito por ele, e no entanto, o que tem ele feito para você? O diabo falando, ele tem argumento, ele sabe como argumentar, ele sabe como te inflamar. Você tem feito tanto por ele, o que ele tem feito por você? Eu disse, isso é certo. Foi concordando. Eu comecei a pensar, bem, tudo começa a se dissolver quando isto vem ao raciocínio, à mente. Olha a resposta, irmã. Mas quando isto veio, aquilo vacilou. Isto permaneceu lá, eu já estava quase para dizer, então eu pararei. Eu não vou mais servir a Deus.
Mas quando isso desceu até todos os poderes do raciocínio, da mente, se dissolveram, então isto veio aquela vida eterna, aquele novo nascimento veio lá de dentro. O que seria se isso não estivesse lá dentro? Tinha alguma coisa lá dentro que não concordava com aquilo que eu estava concordando. O que seria se eu não tivesse? Você tem uma coisa dentro de você que não está concordando com isso, não. Nós não teríamos conhecido uns aos outros da maneira que fazemos agora, se eu não tivesse aquela coisa lá dentro. Esta igreja não estaria aqui desta maneira. Veja, os milhares e milhões ao redor do mundo, mas graças a Deus que aquilo estava lá dentro de mim. E o mesmo digo eu. Esse Brasil e outros países. Então, quando eu pensei, quem sou eu de qualquer maneira? Quem sou eu para indagar a sua majestade, ó Deus? Quem sou eu para indagar o Criador, o qual deu minha própria vida aqui na terra, sua própria vida, né? Onde eu consegui, quer dizer, deu a minha própria vida, está certo, me deu vida, né? Onde eu consegui este bebê? Quem a deu para mim? Por quê? De qualquer forma, ela não é minha, ela é do Senhor. Ele simplesmente a emprestou a mim por algum tempo. Então eu disse, parece que ele levantou um pouco as calças assim, não é? Se pôs de pé, ajeitou os ombros e disse, Satanás, afasta-te de mim. Eu voltei e coloquei minha mão na criancinha. Eu disse, Deus te abençoe, queridinha. Em alguns minutos o papai te tomará e te colocará nos braços da mamãe. Os anjos levarão sua pequena alma. Eu te encontrarei naquela manhã. Eu disse, Senhor, tu me deste, tu a estás levando. E mesmo que tu me mates, como disse Jó, eu ainda te amarei e crerei em ti. Se tu me enviares ao inferno, de todos os modos eu te amarei. Eu não me afastar disso. Aí está você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Então, ao ver o ímpio prosperar, os outros prosperarem, não tenhas inveja, não murmures. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.